Boa tarde, famílias. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós resolvemos fazer esse vídeo hoje porque recebemos algumas perguntas pelo WhatsApp, por e-mail, muitas dúvidas que têm surgido na cabeça dos pais. A gente compreende que é um momento super difícil para todos nós, estamos afastados, as crianças estão sem ir para a escola, que é um ambiente que elas estão acostumadas, e vocês também tendo que trabalhar em casa, muitos tendo que sair, e as crianças nesse momento um pouco perdidas em relação a tudo aquilo que a gente tem como rotina do nosso dia a dia. Então, assim, para tentar ajudar, nós vamos propor uma atividade que a família participe junto com as crianças e vamos também falar um pouquinho da nossa filosofia, porque foi uma das dúvidas de muitos dos nossos pais, de como trabalhar com a criança em casa, né? De como ajudar a escola nesse momento. A gente quer deixar bem claro, né, que na verdade não é uma ajuda, na verdade uma conversa Não com é uma vocês. intervenção, é só uma Isso. conversa para sugerir certas coisas. Que podem ajudar no dia a dia e que também vão acabar deixando mais leve para vocês esse processo de aprendizagem, né? Porque a gente entende o processo de aprendizagem de uma outra maneira que vocês entendem, que foi a que nós fomos educados. Então a gente vem falar um pouquinho do que é uma filosofia Reggio Emilia, do que é uma escola que constrói o pensamento junto com a criança, né? Todas as vezes que nós recebemos os filhos de vocês, todos os dias, nós recebemos um pacotinho com uma bagagem que vem de casa, né? Que vem de todas as experiências que eles têm ao longo do tempo deles longe da escola. Então, a escola, ela é um lugar acolhedor dos pensamentos, né? A gente costuma dizer que ali a gente tem vários seres diferentes, né? É uma equipe com pessoas pensando diferentes, são crianças pensando diferentes, e a gente valoriza muito o pensar de cada um. Porque esse pensar que vai trazer para a gente, né, para todo o grupo, uma nova maneira de repensar os assuntos. Então, como é que a gente pode falar isso em termos conceituais, né? Quando a gente propõe um tema, quando a gente instiga a criança a pensar, ela vai falar o que ela pensa sobre aquilo. Ou se ela não pensa nada ainda, ela vai ouvir o pensamento dos outros. Aquilo que é referente à bagagem dela, aquilo que ela viveu, aquilo que ela conheceu, ela vai levar para o espaço para discutir com os outros. E a partir do momento que existe essa discussão, existe um ressignificar daquilo que eu pensei, né? Então acontece com todos eles. Quando a gente está em roda, quando a gente conversa, quando a gente propõe novas situações para eles, né? Novas formas de pensar, novas maneiras, novas possibilidades dentro de um único assunto, a criança, ela reconstrói aquele pensamento e junto com tudo que ela já trouxe, junto com todas as experiências, com os sentimentos, com que vocês conversam com elas, né? Ela vai usar aquilo para ela de uma maneira significativa. Então, quando a gente ressignifica algum conceito, aquilo passa a fazer parte da gente. Então, quando a criança, ela compreende, vamos dar um exemplo, por que é que a gente tem que usar os números? Ela vai usar isso a vida toda dela, ela não vai esquecer. Por mais que hoje ela possa não lembrar qual é a grafia que representa o numeral 3. Talvez porque ela não esteja utilizando tanto ainda nessa fase da vida dela a escrita dos números, mas ela já sabe contar e ela vai utilizar o contar naquele momento que for necessário. Então, quando a gente começa a pensar que a gente trabalha com uma filosofia, né, que propõe uma pedagogia da escuta, a gente fica pensando, qual é o papel do professor? Será que é só ficar escutando as crianças? Não, na verdade, não é só ficar escutando as crianças, que já é uma grande coisa. Né? O professor, ele tem um papel de escuta muito grande e tem um papel de pegar essa escuta e tentar organizar, né, essa dinâmica do escutar, da fala da criança, em novas maneiras de se pensar, né? Ele é um fomentador de ideias, além de criar, né, ferramentas junto com as crianças que possam dar continuidade às descobertas. Então, como é que isso acontece de verdade na sala de aula?
Se a gente tem uma pesquisa, o professor vai trazer para eles mais informações, né, junto com as famílias, para que a gente possa prosseguir no assunto que gerou curiosidade naquele momento. Alguns teóricos gostam de brincar falando que o professor é um arrumadeiro, porque ele vai arrumar o espaço, ele vai desenvolver o espaço para que esse estímulo seja criado, porque a criança ela precisa ter a curiosidade de descobrir algo para que o conhecimento dela seja obtido. Exatamente. Então, lá na escola, a gente propõe vários espaços, né, vários momentos, para que eles possam, dentro daqueles espaços, terem incentivo para algumas descobertas. Então, se a gente quer provocar, né, um assunto referente, vamos dizer, à natureza, nada melhor do que a gente ir para o Parque Verde e observar aquele espaço. Ali a gente consegue ter a vivência daquele espaço, né? Isso, é o que fomenta. Com mais realidade. Então, hoje a gente sabe que as crianças estando em casa, fica muito mais difícil para a gente, né, que acreditamos na troca, na escola como um espaço de socialização, na escola como um espaço de fomentação de ideias, trabalhar da mesma forma que algumas escolas tradicionais trabalham, com a atividade que é focada na repetição. Até porque a gente não conhece a casa de vocês para saber que estímulos poderiam ser criados, quais coisas eles poderiam utilizar para o conhecimento deles e nem qual é o interesse deles nesses momentos. E, na verdade, hoje a gente sabe que nem todos, né, a maioria dos pais não são educadores, né? A gente começa por aí, nós somos pais. E também a maneira que a gente vai fazer talvez não seja a maneira ideal para que aquela criança realmente consiga aprender, consiga ter prazer naquilo que está sendo aprendido. O que a gente não quer é criar uma rotina para essas crianças que transforme tudo aquilo que a gente implementou neles, de prazer por estar no ambiente da escola, de prazer de aprender, de prazer em estar ali pensando, em algo que se transforme em algo que apenas seja uma reprodução. Mas vamos continuar. A gente vai falar um pouquinho de como acontece o processo de aprendizagem da criança. Porque se torna complicado entender como é que a criança codifica certas coisas na vida dela para que ela possa utilizar durante toda a vida. O que acontece? A aprendizagem, ela parte do natural, sabe? O natural que é o que ela tem necessidade. O andar, o falar, o escrever, tudo isso são códigos de linguagem, de expressão, assim como o desenho, a pintura, tudo isso parte de uma necessidade de se expressar. Então a criança, ela precisa ter primeiro a necessidade para que aquilo tenha uma importância na vida dela. Então ela vai começar a tentar colocar aquilo em prática. O professor, ele vai ajudar aquele processo que já é natural dela. Então, assim, estando em casa, talvez a criança não tenha interesse em certas coisas, mas aos poucos ela vai conseguir. E assim, pensando dessa maneira, por que então a escola, né? Por que então a escola precisa existir, já que a criança naturalmente vai aprender tudo isso? Porque a escola é um espaço social. Aí fala. A escola é o primeiro ambiente social que a criança tem contato. Então, ali é na escola que, entre os amigos, ela vai começar a se relacionar e vai começar a entender, né, qual é o lugar dela naquela sociedade ali. Como é que ela tem que se comportar para ser aceita, né? Como é que ela tem que se comportar para ser um amigo de verdade. Então, ela vai começar a entender como acontece o comportamento entre eles, o que acontece, se eu sou legal, se eu não sou legal, se eu sigo os combinados, se eu não sigo os combinados. Então a escola serve justamente para isso, para trabalhar a criança, que é um ser social, dentro de uma sociedade que ela vai viver a vida dela toda. E até isso que gera certas curiosidades em questões de várias coisas. Ela precisa muito dessa situação para que ela tenha curiosidade de entender novas expressões. Por exemplo, pode ser que um amigo mais velho esteja lendo e ela queira ler também um livro para um amigo dela. Ela queira escrever também como uma maneira de se expressar. Ela vai desenhar porque ela quer expressar aquilo que ela viu. Então, assim, isso são processos naturais que vão surgindo desse espaço por conta da conexão de um e de outro. A gente tem esse livro aqui, que é muito interessante, que é um livro que fala sobre a filosofia que a gente trabalha e que fala um pedacinho aqui do que é a escola, né? É o lugar que reconhece as crianças como cidadãs. É um lugar de possibilidades, onde o conhecimento e a identidade são construídos e os processos da aprendizagem são investigados, sempre em relação com os outros. Um fórum
um local de encontro, um espaço de construção, uma oficina e um laboratório permanente são apenas algumas das metáforas usadas por Carla. Carla é que reescreveu esse livro aqui, falando sobre Reggio Emilia, quando ela visitou lá na Itália. Então, descreve bem aquilo que a gente pensa também sobre a escola. A escola nada mais é do que um laboratório, onde existem várias pesquisas, né, diárias, e dentro daquelas pesquisas a gente vai chegando a alguns conceitos que vão ficar para a vida inteira construindo ali a nossa realidade. Por exemplo, a utilização de números, de contar as coisas dentro de uma pesquisa, você precisa dessas expressões. Então a criança ela vai com a curiosidade dela e com a necessidade dela de pegar essas expressões para colocar uma documentação. E é uma pesquisa, é uma experiência, é uma vivência que vai fazer parte da vida dela com significado. Diferente de uma forma assim, se alguém forçasse algo nela, se alguém tentasse mostrar para ela um conhecimento que ela não estivesse interessada, ou que talvez ela não estivesse pronta para entender. Ela precisa vivenciar aquilo para ter a necessidade de entender. Exatamente. Então, assim, não é justo que hoje a gente entenda a criança apenas como uma criança que não pensa, que precisa repetir um modelo que foi construído para um modelo fundamental de ensino, né? Então, hoje a gente sabe, até pela Base Nacional Comum Curricular, que as crianças da educação infantil, elas precisam, né, estar em contato com um ambiente que vá promover a curiosidade, né, a construção do pensamento delas. Elas já nascem com uma bagagem da vida delas uterina, né? Então a criança ela já vem marcada, né, em termos de pensamento, já desde que ela se constrói como um ser. Então a gente não pode imaginar que a gente chega na escola e vai jogar aquilo tudo fora para começar uma nova forma de aprender. Não, cada um tem a sua maneira, cada um tem o seu tempo, cada um vai registrar aquilo da sua forma, né? Com criatividade, com autonomia, dentro de todos os processos que a gente realmente viabiliza para que eles aprendam. Mas as crianças, elas têm muitas habilidades, né? E muitas linguagens. O espaço assim, de desenvolvimento da criança, ela precisa respeitar esse espaço da criança, ela precisa respeitar todo o pensamento dela, porque ela vai ali só difundir, ela vai aprimorar certas habilidades e abrir outras que talvez ela não conhecesse, mas a escola não pode negar aquilo que ela já tinha. E a criança, a gente precisa entender, até aqui a Carla fala isso, que às vezes algumas pessoas entendem a criança como simplesmente um ser inferior em relação ao pensamento, à inteligência, à compreensão, né? A gente percebe muitas pessoas falando assim, ela não vai entender isso. Não, ela vai entender isso. Ela vai entender isso da maneira dela. Como eu entendo da minha maneira e vocês entendem da de vocês. Então, eles precisam ser respeitados, né? Eles não precisam ser obrigados e nem impostos a realizar uma atividade que, de repente, naquele momento não é interessante para eles. Então, assim, se eu não estou afim, como criança, de agora contar para você, é porque realmente aquilo ali não está fazendo sentido para mim. Se eu não estou precisando escrever meu nome nesse momento, porque nomear é algo que tem que ter um sentido. É porque realmente aquilo não tem significado, não quer dizer que eu não saiba, entende? Então tudo isso passa muito pela autonomia do pensar da criança. E quando a gente chegar na escola, esse tempo que as crianças estão em casa, é um tempo que elas estão vendo outras possibilidades. A aprendizagem, ela acontece de todas as maneiras, seja no brincar, que é a expressão mais verdadeira e única da criança, é onde ela consegue traduzir todo o sentimento dela, elaborar situações do dia a dia dela, de questões emocionais, né? Para se tornar um ser saudável no futuro. Então, assim, entendam que as crianças hoje estão passando por uma pressão tão grande quanto a nossa, só que da maneira deles. Então, eles vão viver esse momento do jeitinho deles. Quando eles chegarem na escola, nós vamos tentar ressignificar esse momento com eles, né? Porque não tem como chegar na escola e eles não trazerem esse momento, fingir que nada aconteceu, não é não bem trazerem assim. essas experiências para nós. Então, nós vamos ter um tempo, né? Até dissolver todas essas questões com eles. Mas nós pensamos em uma outra questão para que eles possam trazer para a gente. Então, é aí que a gente pede a ajuda de vocês mais uma vez. Né? Agora que vocês já entenderam um pouco daquilo que a gente falou, né? E a gente vai esgotar esse assunto de diversas outras maneiras. Se vocês precisarem, a gente vai conversar pelo WhatsApp, fazer novos vídeos, o que quer que seja, a gente vai se comunicar. Até talvez online, para que dúvidas surjam, a gente possa explicar melhor. Isso. E aí, nós queríamos sugerir para vocês, como nós sugerimos lá na nossa escola, o seguinte
vamos dizer assim, a seguinte atividade. É um projeto. Né? Um projeto ele acontece com a sugestão de um tema, né, ou de vários temas. Esse tema já estava proposto para a gente sugerir para eles. E o que a gente vai fazer? A gente vai sugerir a vocês um tema que é todos nós em um só universo, porque hoje, por mais que todos nós já morássemos no planeta Terra, hoje o mundo todo está vivendo no mesmo universo. Está sendo cada vez mais evidenciado, né, que todos nós estamos passando por uma coisa parecida. Isso. Então, e levando em consideração o interesse, né, das crianças dessa faixa etária, e todos, na verdade, as crianças têm, os adolescentes, os jovens, pela questão do universo, da natureza, né, do sistema solar, da própria questão do espaço, nós vamos conversar com vocês e gostaríamos que vocês conversassem com eles exatamente sobre isso, sobre o universo. Né? E como é que a gente vai chegar para uma criança e falar isso? Hoje eu trouxe a questão do universo para vocês, vamos conversar sobre isso. Não tem como. A gente vai aproveitar ou uma noite, ou um céu, ou uma história. A história pode ser sempre o fio condutor, sim, de um projeto, né? Um livro, um filme, ou uma experiência, ou apenas um observar do céu e dizer assim, será que hoje vai chover? Porque abre uma gama de questionamentos, e os questionamentos são aquilo que realmente dá início à aprendizagem de uma coisa nova. Então as questões começam a surgir. Essas questões precisam ser anotadas por um adulto, né? E aí, ou nós vamos fazer vocês vão fazer essas anotações, e aí junto com eles, e aí nós vamos saber quais são as questões que hoje eles têm. E vocês também vão dar lá, na verdade, uma rede de possibilidades, né? Então, o que é uma estrela? Qual é o papel da lua? Por que existe o sol? Né? O calor do sol influencia? Se existisse... Acho que vai daquilo da curiosidade de cada criança. Porque não tem como também a gente estudar perguntas certas para que vocês façam. Porque eu acho que isso tem que nascer de algo que eles estejam curiosos. Então, a gente precisa lançar algo que faça com que eles tenham curiosidade ou não. Se Né? não tiver, tudo bem. A maioria a gente acredita que tenha. Para a gente começar a trabalhar esse assunto com eles. Por quê? Porque esse assunto é um assunto vasto, é um assunto que tem muitas formas da gente experimentar, e quando a gente chegar na escola, a gente vai ter a possibilidade de, junto com todos, falar de um assunto único que nós experimentamos em casa também. Então, quando chegar lá na escola, vamos dar um exemplo, o amigo vai chegar, de repente, com o planeta Marte pintado, que foi um planeta que me chamou muita atenção, já sei tudo sobre ele. O outro vai chegar com a Lua, o outro vai dizer que ele descobriu por que a Lua tem crateras, o outro vai descobrir que, de repente, os raios de sol são importantes para determinada função das plantas. Eles vão chegar com pequenas partes desse projeto e nós vamos juntar. Eles vão juntar tudo. E é uma maneira da gente se sentir junto. Conectados e fazendo algo para ocupar o nosso tempo e continuar esse desenvolvimento da criança. Exatamente. E ali a gente vai ter várias possibilidades. Deixa eu traduzir isso para vocês, para aquilo que de repente ainda está na cabeça de vocês que é importante. Né? De repente eles vão contar o número de planetas. Quem sentir a necessidade de documentar isso. Isso. De repente eles vão entender que o Sol está mais longe, que a Lua de repente tá menos afastada. Eu acho engraçado que esse assunto é um assunto muito complexo, né? A gente, como adulto, a gente acha um assunto complexo. Mas isso depende da forma que a gente apresenta, né? E assim, dentro de uma coisa tão simples para eles, na verdade, aprender, por exemplo, porque a Terra gira, né? A gente vai aprendendo conceitos que nós aprendemos durante a nossa vida no ensino médio, durante o fundamental, e eles vão começar a ter contato com isso na educação infantil. Sim, e não eu vou dizer para vocês que não é pra gente, é um projeto novo, nós já trabalhamos isso com algumas crianças, alguns grupos de crianças que passaram por lá, como a gente trabalha os pintores, como a gente trabalha os estilos literários, como a gente trabalha milhões de outros assuntos que na cabeça de algumas pessoas não cabe dentro do universo infantil. E pelo contrário, as crianças elas observam coisas muito interessantes, muito mais interessantes que a gente às vezes até consegue observar. É uma expansão do conhecimento. O conhecimento ele não tem limite. Então, assim, depende de você conhecer ou não. Exatamente. E esse tema, todos nós em um só planeta, ele vai só ser um eixo articulador de todas as outras descobertas que vêm junto com isso. Né? Então, o que eu vou fazer com a Júlia? A gente vai anotar para vocês, né? Colocar lá sugestão no Instagram, ou que seja no YouTube, de tudo aquilo que vocês podem fazer. Mas eu já lancei a semente aqui para vocês, né?
eu acho que a autonomia do criar é sempre muito mais interessante. É um exercício que vocês vão fazer com eles. Não é um exercício fácil, é um exercício difícil, porque a gente tem a tendência de buscar o que é pronto, né? Tendência de buscar os roteiros. Mas a gente vai procurar um momento com o nosso filho de tentar entender, né, como ele vai pensar e como eu posso pensar com ele e que conclusões nós vamos chegar em relação a esse assunto, que é um assunto tão rico. E aí nós queríamos que vocês documentassem. O que é documentar? Uma coisa que eu sugiro, assim, é sempre buscar coisas mais naturais. Por exemplo, não é chegar com um livro de astrologia para criança super complexo. Começar pelas coisas mais básicas, por exemplo, ver um filme, ler uma história, observar o céu, coisas mais naturais que a gente tem contato todo dia. E aí disso partir para coisas mais complexas de acordo com o interesse deles. Eu vi até uma sugestão muito interessante de filme com a Júlia, que seria o Wall-E. O Wall-E. É um filme muito bom. Que é um filme muito legal, que não é assim muito da geração deles, né? Mas claro que muitos deles já devem ter assistido, mas eles assistem os mesmos filmes várias vezes, dependendo do foco, faz né? parte da interpretação deles. De interesse. E hoje, vocês conversando com eles sobre esse assunto, eu acredito que eles tenham uma percepção até diferente sobre o filme. Então, a gente vai conversar com vocês, as professoras vão dar todo o suporte em relação a isso. Propondo atividades e mostrando, na verdade, essa atividade. Isso. E nós vamos ficar por aqui. Sabemos que devem ter muitas dúvidas em relação a muitas coisas. Eu posso abrir uma caixinha até de perguntas lá no Instagram. A gente até pensou em fazer uma live. Se de repente for interessante para vocês, eu queria até que vocês colocassem isso pra gente. A gente pode fazer sim. E a gente tem a certeza de que esse tempo é um tempo que vocês estão tendo com o filho de vocês, como eu tô tendo com os meus. Não é bom para ninguém, né? A gente sabe que desestruturou a nossa vida em diversos aspectos, mas a gente tem que simplesmente olhar e tentar aprender com aquele momento o que a gente pode. Então, eu acredito que se vocês conseguirem trabalhar juntos com eles, que seja meia hora, uma hora, ou no momento que vocês estiverem disponíveis com qualidade, vai acrescentar muito no trabalho da escola, porque assim, o trabalho da filosofia, da Emília, é um trabalho que envolve muito as famílias. Assim como do construtivismo também. Isso. A gente constrói junto, na verdade, um ser humano, né? A gente constrói junto o pensamento de uma criança. A gente contribui para que ela aprimore aquele pensamento. Então, as aprendizagens, elas são aprendizagens duradouras para a vida dela toda. Não é algo que vai passar pela vida dela e que depois ela não vai usar mais. Né? A educação infantil é a base do ser humano. Então, a gente vai se despedir por aqui e a gente retorna em algum momento, e a gente tem a certeza de que em breve a gente vai se encontrar da melhor maneira possível. Tá bom? Um beijo para todos. Tchau.